Olá, estamos iniciando Folha na TV, pela TV com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora, todas as redes sociais, além de mais de 20 aplicativos pelo sistema IPTV. Um público estimado de mais de 500 mil pessoas. Esse programa é a realização do jornal Folha de Alagoas. O nosso entrevistado de hoje é o presidente da ADUFAL, Associação dos Docentes da UFAL, Jailton de Souza Lira. Jailton, seja bem-vindo. Obrigado pelo espaço. Jailton, recentemente houve um episódio polêmico que envolveu a ADUFAL, o Sintufal, acerca do pedido de prisão da reitora da Universidade Federal de Alagoas, Valéria Correia. Posteriormente, as entidades reconheceram que houve um erro, emitiram uma nota sobre isso, apontaram um erro da assessoria jurídica e, naturalmente, apesar disso, houve sim uma polêmica grande, muitas manifestações nas redes sociais. Gostaria que você esclarecesse o que efetivamente aconteceu. O erro foi exclusivamente do escritório jurídico? Acho que é importante contextualizar isso. Existe uma acordo no Tribunal de Contas da União que solicitou informações da universidade sobre pagamentos feitos aos servidores, em sua maioria mais de 20 anos. Tá? São as chamadas rubricas judiciais. Esses pagamentos, eles foram contestados pelo Tribunal de Contas da União e, num prazo previsto para que a universidade fizesse a contestação do acórdão, ela perdeu um prazo, que é um prazo regimentado de 15 dias. A partir daí, então, a universidade começou a criar mecanismos de cumprimento do que ela entendia que o acordo estabelecia. Até nós chegarmos a essa questão judicial, demorou muito tempo de negociação, assembleia com a categoria. Nós conseguimos uma liminar, determinando que a universidade não fizesse a retirada dessas rubricas judiciais. Essa primeira liminar, a universidade recorreu, a liminar foi suspensa, nós entramos com um novo recurso judicial, conseguimos a segunda liminar, e exatamente essa segunda liminar que a Universidade Federal iria descumprir entre o dia 14 e o dia 15. Por que nós sabíamos disso? Porque a própria universidade publicou uma nota que dizia que esperava o chamado parecer de força executória da ordem da Procuradoria. Naquele parecer de força executória, ficava claro que eles não iriam cumprir o prazo, que era até o dia 15, sexta-feira. Os advogados tinham a seguinte orientação dos sindicatos: se perceberem qualquer movimentação da universidade no sentido de descumprir a determinação judicial, que vocês informem ao juiz. Só que a informação ao juiz, na nossa avaliação dos sindicatos, ela deveria ter sido de maneira mais genérica, informar o juiz que haveria um descumprimento e pedir as providências cabíveis. Mas esse é o nosso entendimento. Só que o escritório fez a petição, né, de solicitação de prisão em caso de descumprimento. Pediu literalmente a prisão da reitora? Pediu na petição, literalmente, em caso de descumprimento da determinação judicial. Apenas no outro dia, no dia 15, foi que nós soubemos de fato o que aconteceu mesmo, né? Então esse pedido foi a revelia das entidades, para que fique claro. O pedido em si foi. No outro dia, o que os advogados colocam? Que tecnicamente não haveria outro pedido a fazer, porque eles já tinham pedido uma multa pelo descumprimento da liminar anterior, e naquele caso não poderia fazer um pedido genérico ao juiz, que era o que nós achávamos que iria acontecer. Para você ter uma ideia, eu só tive conhecimento da petição em si 11h30 da noite. Mas isso não é uma condenação do escritório. Tá? A gente não está jogando para o escritório a responsabilidade da ação judicial em si. Ele tinha orientação nossa de fazer cumprir a determinação judicial. O que eu acho que poderia ter ocorrido é que, na hora em que a petição ficou pronta, submeter os sindicatos para que a gente avaliasse a conveniência daquele pedido e tentar encontrar um outro caminho alternativo. Porque não nos interessa a prisão ou a punição de qualquer servidor público, muito menos da reitoria da universidade. O que a gente quer é que ela cumpra a determinação judicial. Nós ouvimos aqui a reitora, Jair, nós a entrevistamos aqui, estamos abrindo um espaço também para as entidades, para a ADUFAL, porque eu acho que essa deve ser a prática do jornalismo, a prática adequada, ouvir ambos os lados. Ela, inclusive, nos disse aqui que o pedido foi antes de findar o prazo, inclusive, que não caberia, era inadequado o pedido naquele momento, até porque o prazo não tinha sido findado ainda, é verdade? Veja bem, essa é a segunda liminar.
a primeira liminar, a universidade recorreu, não cumpriu, porque o que dizia a liminar? Que enquanto os servidores tiverem prazo para a defesa administrativa, que a universidade não retirasse essas rubricas judiciais de salários. Nós estamos falando de 1.900 servidores aproximadamente. O que foi que a universidade fez na primeira liminar? Quando a liminar foi expedida, ela descumpre a liminar e retira essas rubricas de salário. E se estabeleceu na liminar que, caso houvesse havido a retirada, que fosse feito um pagamento em folha suplementar. A FAO também não fez isso, durante o mês todo de fevereiro. Então, quando chegou naquela data, de 14 para 15 de março, a própria UFAO, a própria gestão, publicou uma nota dizendo que esperava esse documento, esse parecer de força executória. Ora, eles tiveram o mês inteiro para fazer isto. Esse parecer viria da AGU, da Procuradoria, que basicamente era uma orientação de como é que a UFAO deveria cumprir a liminar. Então, eles tiveram o mês inteiro para fazer isso. É bom deixar claro que na sexta-feira as rubricas haviam sido reimplantadas. Na nota da própria universidade, ela dizia: as rubricas foram implantadas, estamos aguardando o parecer de força executória. Mas é bom ficar claro o seguinte: aquele foi no dia 15. A folha de pagamento fechou em seguida. Até agora, esses valores não foram pagos pela universidade. Então, na verdade, houve uma manobra, uma artimanha da própria universidade em descumprir mais uma vez a segunda liminar. Naquela mesma sexta-feira, ao contrário do que foi dito aqui, do interesse do cumprimento, a própria universidade recorre ao Poder Judiciário tentando suspender essa liminar. Então não houve o pagamento, na sua concepção, a reitoria, a universidade está descumprindo a ordem judicial. Agora não mais. Por quê? Porque na mesma sexta-feira, dia 15, que a UFAO fez o recurso ao Tribunal Federal em Recife, pedindo a suspensão, e o desembargador manteve a liminar, o juiz, diante de toda a repercussão causada, deu um prazo para a universidade de 72 horas para que ela cumprisse a liminar, ou seja, fizesse o pagamento, ou justificasse o porquê do pedido da Procuradoria de que eles tinham que ter mais 30 dias para fazer o cumprimento dessa determinação judicial. Esse prazo expirou na última quarta-feira, portanto, na semana passada. E aí, apenas ontem que nós soubemos que o juiz resolveu acatar o pedido da universidade de mais 30 dias para cumprimento dessa liminar. A liminar está em vigor com um prazo limite de 30 dias. Ok, Jailton. Em relação à sua gestão à frente da UFAO, deixando um pouco para trás essa polêmica, seu mandato fim desse ano, em novembro. Qual legado você vai deixar para a associação e para os docentes da UFAO? Nós tínhamos quando a gente assumiu em 2017, a gente tinha a percepção de que faltava a gestão o sindicato em si, ter um trabalho de maior interlocução com os colegas professores do interior. Então nós começamos desde o ano passado a fazer visitas a cada unidade acadêmica para traçar estratégias de ação do sindicato e também ouvir os colegas do interior que se sentem um tanto quanto esquecidos. Essa foi a ideia que a gente começou a colocar em prática, visitando nós acadêmicos. Fizemos uma reforma da sede do sindicato no ano passado, que era uma casa antiga, e eu acho que ele teria que ser mais modernizado. Adquirimos veículo próprio para o sindicato, que é algo que o sindicato nunca teve, até para possibilitar a saída para o interior do Estado. Temos conseguido uma série de ações políticas e judiciais para garantia de direitos. Uma delas foi uma retirada também que a UFAO fez, de pagamento de rubricas de insalubridade e periculosidade. Nós conseguimos judicialmente garantir esse pagamento, até agora não cumprido também. Então, na verdade, o que a gente tem feito é mais no sentido de tentar garantir direitos que já existiam, uma vez que não está conseguindo avançar em mais direitos para os servidores. O ensino superior no Brasil, Jailton, apresenta uma clara crise em sua qualificação, né? Há um déficit visível na qualificação dos estudantes. O que fazer para mudar isso? Que passos devem ser tomados pelas universidades para que a gente tenha estudantes sendo formados com mais qualidade, saindo profissionais mais qualificados e aptos a exercer suas atividades perante a sociedade? É importante apresentar um diagnóstico desse cenário.
Hoje, no país, 75% dos alunos matriculados no ensino superior não estão na universidade pública, eles estão no setor privado, seja no ensino presencial ou no ensino à distância. Essas instituições privadas têm um acompanhamento por parte do governo federal um tanto quanto incipiente ainda. Então, essa má formação de que se fala tanto, grande parte dela não é decorrência da formação na universidade pública, mas na privada. É claro que tem instituições privadas com qualidade, com nível de excelência. Mas tratando de universidade pública, você acha que os alunos hoje, eles saem das universidades com uma boa formação, com uma boa qualificação? Eu acho que eles saem com uma boa formação, até porque as universidades públicas, elas têm uma condição que as particulares não têm, que é a formação adequada dos professores. Né? Na própria Universidade Federal de Alagoas, grande parte dos docentes tem nível de doutorado. Então isso ajuda inclusive na formação dos estudantes. E a parte estrutural, não deixa a desejar? A parte estrutural da universidade pública, ela não é das melhores, mas também não é das piores em relação às privadas. Agora, é claro, com esse corte orçamentário do governo federal, que não começou agora, como se diz, já vem há alguns anos, determinadas condições de trabalho têm sido sempre cada vez mais comprometidas. Agora, em termos de formação pedagógica, também é importante salientar que a universidade não pode fazer tudo. Lembre que existe uma defasagem no processo de aprendizagem que já vem desde o ensino fundamental. Claro. Então, isso é uma situação que é a base e vai repercutir no futuro. Base. Então, se o aluno tem uma defasagem de aprendizado no ensino fundamental, na educação infantil inicialmente, ele vai chegar na universidade pública, né, com muita dificuldade, e olhe que são as pessoas que chegam lá. Porque grande parte... Imagina os que não chegam. Grande parte acaba não tendo como chegar no ensino superior. Na sua opinião, Jailton, quais são os principais pontos que precisam ser investidos na universidade pública? Qual a maior demanda, a maior defasagem? Se tivéssemos que priorizar, o que é preciso ser feito urgentemente? Como você mesmo citou, a questão estrutural. Tá? Nós temos projetos que dependem de recurso público. Não é verdade que tem muito recurso para a universidade pública. É exatamente o inverso. Se você for pegar a comparação, fizer a comparação mais direta, enquanto as 3 universidades estaduais de São Paulo, tá? USP, Unicamp e a Unesp, tem um orçamento de cerca de 10 bilhões por ano, as 63 federais têm um orçamento de 20 bilhões. Então é claro que essa conta não fecha. A relação ao investimento por aluno na pública ainda é muito baixo. Então eu acho que maior investimento para a educação, como previa inclusive o Plano Nacional de Educação, poderia fazer com que a gente tivesse mais condição estrutural, pudesse inclusive equipar os campos do interior, que foi feita uma expansão acelerada sem a devida contrapartida financeira, para que a gente tivesse um equipamento público que desse melhor condição de trabalho e possibilitasse um melhor processo de ensino e aprendizagem. Ok, professor, vamos para o nosso intervalo, a gente volta já. Para algumas pessoas é impossível comer todos os dias um delicioso cuscuz. Mas isso agora é possível com o novo cuscuz Flocão Fibras Coringa. Ele é rico em fibras, que acelera o trânsito intestinal e ajuda o organismo a absorver menos calorias e colesterol, o que é bom para hipertensos, pessoas que querem perder peso e diabéticos. Flocão Fibras Coringa, o único flocão com selo da Associação Nacional de Diabetes. Quanto mais mochilas se fecham, mais oportunidades se abrem para todos. Sua colaboração não financia só mais um caderno. Quando você doa, dá a chance para milhares de crianças e adolescentes continuarem estudando. Colabore e veja como você constrói essa história. lbv.org/nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Estamos de volta com Folha na TV, pela TV com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora, todas as redes sociais, além de mais de 20 aplicativos pelo sistema IPTV. Um público estimado de mais de 500 mil pessoas. Esse programa é uma realização do jornal Folha de Alagoas. Está conosco hoje aqui o presidente da ADUFAL, Jailton de Souza Lira. Jailton, voltando à questão mais específica do comando da Universidade Federal, como você avalia a gestão da reitora Valéria Corrêa? Eu acho que é uma gestão que tem uma pauta progressista, que tem tido
claros avanços, como por exemplo em relação à criação da cotas para pós-graduação, isso é importante, no sentido de corrigir injustiças. Acho que existe um compromisso social com essa expansão da universidade, mas em relação à questão trabalhista, nós temos encontrado uma série de problemas que a gente não tem conseguido resolver a partir da negociação pura e simples. Quais os principais problemas que o senhor possa enumerar? Além das rubricas judiciais, nós tivemos que ajuizar ações para tentar garantir o direito. Nós temos tido uma dificuldade de interlocução até para discutir com a gestão da universidade as condições de trabalho dos professores. A gente consegue, inclusive, espaço nas unidades acadêmicas, mas em termos de gestão da universidade é muito complicado você conseguir encaminhar determinadas demandas. Primeiro, pela alegação que a gestão sempre apresenta de restrição orçamentária. Mas tem iniciativas que a gente imagina que, se houvesse um maior diálogo, a gente poderia superá-las sem haver traumas ou rupturas ou divergências maiores. O senhor votaria na reitora Valéria Corrêa numa possível reeleição? Veja, como presidente do sindicato, essa é uma questão que não caberia a mim do meu partido. Eu acho que essa é uma questão que caberia a cada associado fazer a sua avaliação. Mas ela tem o aval, tem assim, o senhor avalia como positiva a gestão e assim por diante ser merecedora de um voto dos professores da universidade? Eu acho que ela tem todas as condições de pleitear uma reeleição, sim. Assim como qualquer outro professor postulante ao cargo. Porque na medida que, por exemplo, eu tomasse posição em relação a sim ou não, a gente tem uma base que é muito dividida. Então acho que não caberia ao sindicato indicar para a base qual seria o candidato, ou ela, ou qualquer outro candidato que seria mais interessante para continuar ou para assumir a gestão da universidade. Mas o sindicato é uma entidade política, né, Jailton? Assim, e naturalmente a política faz parte da vida, seja da universidade, seja das instituições públicas. Fala-se muito, inclusive, em doutrinação dentro das universidades, né? É um tema sempre polêmico. Entrando nesse tema, como o senhor avalia essa questão da inserção da política partidária dentro das universidades públicas? A universidade ela é o reflexo da sociedade, tá? A sociedade ela tem organizações políticas e organizações sociais que procuram apresentar demandas e garantir direitos ou garantir a execução de princípios que elas defendem. E na UFAL não é diferente. O que eu posso lhe assegurar é que a acusação de doutrinação político-ideológica ela não existe da maneira como as pessoas estão colocando. O que existe são pessoas que apresentam as suas posições políticas e ideológicas, de modo geral, mas que no processo de ensino e aprendizagem, os professores, todos eles cumprem aquilo que a lei estabelece. Inclusive, eu até agora fico aguardando que alguém comprove cabalmente que algum professor está praticando doutrinação ideológica. Não só na UFAL, não. No setor público, municipal, estadual, porque essa acusação surgiu com uma série de, acompanhada de fake news, mas até agora não há comprovação sobre nada, nem sobre cartilha. Lembra que tem a história da cartilha que sempre falam? Essa cartilha eu nunca vi. Eu fui para uma audiência, por exemplo, na Câmara de Vereadores de Maceió, em que esse tema foi debatido, e as pessoas que faziam a acusação não conseguiam comprovar a acusação. Então, acho que é importante a gente, primeiro, levar em conta que os professores são profissionais que procuram, na sua prática profissional, cumprir a lei. Se houver algum descumprimento legal, nós temos instrumentos para coibir qualquer tipo de abuso. Mas eu não acho que é isso que acontece do modo geral. Há um exagero, não é? Não, é uma inverdade, é uma acusação sem provas. Porque os professores no país inteiro estão agora, me parece, sendo declarados inimigos da nação. É exatamente o contrário. Quando, na verdade, tem que serem vistos como verdadeiros heróis da nação, né? Porque trabalha em condições precárias, inadequadas, em regra, ganham baixos salários e são responsáveis pelo que há de melhor na sociedade, né? Não há médico, não há engenheiro, não há magistrado, se não houver o professor. E como o senhor bem colocou, a gente percebe esse movimento no sentido de criminalizar o professor como se ele fosse responsável pelo que está acontecendo de errado na sociedade. Inclusive, os professores são responsabilizados pelo baixo nível de escolarização dos estudantes ou pelo baixo nível de aprendizado. Ora, vamos observar qual é a condição que esse professor trabalha, vamos observar qual é a carga horária que ele tem no setor público, na educação básica em particular, no setor privado. Os colegas têm, invariavelmente, 2 ou 3 jornadas durante o dia. Então, é impossível que alguém consiga se organizar adequadamente
para trabalhar bons conteúdos, possa se qualificar, se ele não tem nenhum estímulo financeiro e nem uma carga horária em que ele possa fazer esse trabalho com mais possibilidade de ter êxito. Por vezes percebemos, professor, que querem até que os professores, de uma forma geral, substituam inclusive o papel das famílias, né? Querem que o professor não seja exclusivamente professor no sentido estrito, né? Mas que exerça o papel da família, que eduque em todos os sentidos, né, os seus alunos, quando na verdade muitas vezes os pais são ausentes e atribuem toda essa responsabilidade para os professores. Até porque a Constituição estabelece que a educação é o dever da família e da escola, da sociedade como um todo. Então, o papel da família e da escola eu vejo como papéis complementares. Não são papéis iguais, mas é improvável que uma escola consiga fazer aquilo que a família não consegue fazer. Porque quanto tempo passa uma criança na escola, um jovem na universidade? Ele passa muito pouco tempo em relação, não só à família, mas aos espaços sociais que ele frequenta. Apesar, professor, de ser ainda muito recente o governo Bolsonaro, né, estamos com 3 meses de governo Bolsonaro, mas o senhor, pelo que tem visto, o senhor percebe que já há sinais de possíveis retrocessos na educação no Brasil? São sinais visíveis, evidentes. A começar por essa acusação de doutrinação ideológica que o governo faz. Aliás, isso foi dito na posse do presidente. Então, quando o MEC estabelece como política oficial essa criminalização da função docente... Mandar filmar, né? Filmar alunos, filmar professores para enviar para... Quer dizer, aí cria uma situação de um estado policialesco, porque qualquer professor sabe qual é a sua obrigação legal. Tá? O governo precisa filmar os professores e mais. Isso também subestima a capacidade dos estudantes. Então, os estudantes sabem e percebem se o professor age de maneira inadequada. Pode ser que haja problemas, deve haver problemas localizados, mas há em qualquer profissão, em qualquer categoria profissional. Então, o que eu percebo é que o MEC não tem dado prioridade como deveria dar aquilo que a sociedade já tinha definido lá atrás. Foi criado em 2014 um Plano Nacional de Educação, com diagnóstico e metas claras que possibilitaria modificar o quadro da educação brasileira. Bastaria seguir o plano de educação, bastaria dar para esse plano o recurso orçamentário necessário para a sua execução. Mas o que a gente percebe, e essa semana esse fato ficou mais evidente, é que o MEC abandona o plano de educação e não substitui por qualquer outra proposta de governo. Qual é a proposta de governo para a educação, além da acusação de doutrinação ideológica? Eu não conheço uma proposta. Então, me parece que o MEC ainda não consegue apresentar um programa de trabalho que possa ser viabilizado, porque não adianta apenas dizer que há problemas, mas qual é a solução? E a sociedade tinha essa solução, que era o plano de educação. Professor, de volta a uma questão mais particular da UFAL, eu inclusive fiz essa pergunta aqui à reitora. A PF desencadeou uma operação onde apontava esquema no curso de mestrado da UFAL. As entidades têm acompanhado essa questão e como anda todo esse processo? Houve uma denúncia em relação ao curso de economia. A gente não tem acompanhado isso, porque isso é uma questão que foi encaminhada para a Polícia Federal. E a universidade, me parece que tem dado a oportunidade para as pessoas para que elas pudessem se defender. Nós apresentamos naturalmente, colocando à disposição dos envolvidos, o escritório jurídico do sindicato. Mas a gente não tem acompanhado isso porque eles preferiram contratar escritórios particulares. Professor, nós temos um quadro aqui chamado Curte ou Não Curte, onde a gente apresenta uma imagem para o entrevistado, pergunta se ele curte ou não curte e, se assim preferir, faça um breve comentário, ok? Primeira imagem: escola sem partido. Não curto. Não curte. Algum comentário? Porque essa lei, apesar do nome, não é uma escola sem partido. O que eu estou defendendo é uma escola com partido, no sentido de uma prática de perseguição à categoria docente, acusações sem provas e, principalmente, foi dito pelo Ministério Público Federal, pelo Supremo Tribunal Federal, por meio liminar, eles estão tentando cercear a liberdade de cátedra dos professores. Próxima imagem: programa de Bolsa Permanência. Sim, acho que é importante. Ajuda bastante os alunos. É importante. Sobretudo aqueles
estão numa condição de maior vulnerabilidade, né? Que é grande parte dos estudantes. As pessoas sempre avaliam o segmento universitário imaginando que ele se compõe de uma massa de classe média. Não é verdade. Grande parte dos estudantes da universidade, eles são oriundos de uma população de baixa renda. Então é fundamental haver políticas de acesso, mas também de permanência para que ele possa concluir o seu curso com êxito. Próxima imagem. Secretária Ana Deide, que já foi reitora da UFAL também. Curta. Acho que é uma profissional competente que tem feito um bom trabalho, inclusive, na CEMEB, onde ela assumiu e teve um importante trabalho enquanto reitora. Próxima imagem. Reforma da Previdência. Não, curta. A reforma da Previdência, ela é um daqueles temas que vem sendo objeto de uma série de informações manipuladas pela grande mídia e faz com que as pessoas tenham uma ideia equivocada do que é a Previdência Pública. Isso não é reforma, na verdade o que estão propondo é acabar com a possibilidade de aposentadoria. Uma severa punição ao trabalhador, que tanto contribui. E, na verdade o que eles querem fazer, claramente, é desvinculando o recurso orçamentário da Previdência, retirando direitos, colocar cada vez mais recursos para pagamentos do superávit primário, que para quem não sabe consome hoje mais de 51% do orçamento da União. Então essa reforma, na verdade, é algo que tem que ser combatido, porque se eles querem de fato fazer com que a Previdência tenha superávit, já que eles argumentam que não tem superávit, eles vão ter que formalizar contrato de trabalho, acabar com a clandestinidade, cobrar quem deve a Previdência. Então tem uma série de medidas aí que poderiam ser tomadas que não prejudicariam a população de baixa renda, como é a proposta da Previdência. Professor, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Quero agradecer aqui a sua participação. Desde já retirar o convite para que na próxima oportunidade possa estar aqui. O espaço está sempre aberto, de forma muito democrática. É importante que a sociedade possa ouvir representantes da sociedade civil, de entidades públicas, para que assuntos polêmicos, como nós discutimos aqui, sejam ouvidos e vistos por ambos os lados. Então, assim, eu agradeço a sua participação e deixo o espaço para as suas considerações finais. Eu agradeço o espaço e só quero reafirmar que o intuito do sindicato da UFAL é defender a categoria docente. E nesse sentido, nós temos procurado todos os meios fazer com que esse direito seja assegurado pela universidade, porque não nos interessa qualquer tipo de punição pessoal, quem quer que seja. Estamos apenas fazendo nosso papel, que é defender os nossos associados, que não é uma defesa legal. Eles recebem esses obrigações judiciais, que eu acho que é o tema central da nossa conversa há mais de 20 anos. E não é justo que agora, uma parte aposentada e outra parte próxima de se aposentar, eles percam esse recurso tão essencial para a sua sobrevivência. Obrigado, professor. Acho que ficou muito claro esse posicionamento. Agradeço mais uma vez. Agradeço a você pela audiência. Folha na TV, o nosso compromisso é com a verdade.